Eu quero focar na questão do ponto do Marcos, que é a questão metodológica, que eu acho que é o ponto crucial, e é o ponto que, mais do que a aparente inversão do sinal dos juros sobre a inflação, causou perplexidade, causou uma certa irritação. O fato é o seguinte, infelizmente, e digo eu hoje, que depois de muitas décadas dedicadas à economia, à macroeconomia, a macroeconomia chegou a um impasse total. E o impasse tem questão fundamentalmente com o seguinte, o Marcos tem toda a razão. Ao formalizar matematicamente algumas das ideias, dos conceitos, isso ajuda muito, ajuda a checar questões lógicas e ajuda, muitas vezes, a raciocinar e checar coisas que são incompatíveis, são incoerentes, que são ilógicas, são irracionais, e, muitas vezes, você chega a resultados contraintuitivos profundamente interessantes e relevantes. Portanto, o uso da formalização matemática é um instrumento que ajudou muito ao pensar na economia. O que aconteceu? A profissão se encantou tanto da formalização, ficou tão encantada com isso, que passou a formalizar em excesso. E, aliás, os modelos de gerações intercaladas é o exemplo máximo disso. E eles chegaram, e eles estão na raiz, como vocês disseram, dos modelos atuais de Dynamic Stochastic General Equilibrium. E eles, durante toda a década de 70 e 80, desculpa, a década de 80, eles eram o modelo Real Business Cycle, e não tinham moeda, e a moeda foi completamente, olha, não existe, moeda não conhecia nada da economia. Bom, esses modelos, com expectativas racionais, e a expectativa racionais é a ideia de que essas expectativas são formadas com base nas próprias premissas do modelo, o maximizador do modelo. E, do ponto de vista lógico, é muito difícil de combater, dentro da lógica que se pensa em economia. E ele virou dominante. Esses modelos tinham resultados profundamente irrealistas, mas eram muito sofisticados formalmente. A profissão se viu, portanto, deparada com um dilema: o formalismo ou o realismo. Por incrível que pareça, optou pelo formalismo. Seus modelos são elegantes, mas são irrealistas, dane-se a realidade, fiquemos com os modelos. Foi exatamente o que fez a profissão dos economistas, a um nível absolutamente absurdo. Daqui a algumas décadas, isso será visto, lido como não é possível que as pessoas foram a esse ponto. Bom, e agora, muito bem, a questão toda, aí entra o ponto metodológico. A ideia, como diz o Marcos, ele disse, primeiro Samuel disse com toda a razão, não posso descrever mais, nós não temos uma teoria da moeda. Esse é o meu ponto integral do ponto. Se nós não temos uma teoria da moeda, imagina como é que a gente pode ter ortodoxia e ficar ferro e fogo, que tem que subir a taxa de juros, que a política monetária. Muito estranho. Tá? Não temos. Não tem embasamento teórico nenhum. A gente sabe disso. Segundo, agora, e como disse aqui o Marcos, a gente pode desenhar um modelo que a gente quiser para qualquer resultado. Perfeito? Qualquer resultado. E aí entra a questão, não. Então, o que a gente deve fazer é um teste empírico. Nós estamos imitando as ciências exatas. Tá? É assim que se testa nas ciências exatas. Ocorre que existe um problema, especialmente na macroeconomia, que é a ideia de quando você está testando modelos que têm múltiplas variáveis, muitas variáveis, e quando você introduz expectativas racionais, a quantidade de variáveis a serem estimadas cresce exponencialmente. O problema é enorme. E o termo técnico em econometria que diz, você consegue ver correlação, mas você não consegue saber causalidade, a menos que você fixe quais são as variáveis exógenas, quais são as variáveis fora. Você fixa valores para certos parâmetros. Isso se tornou um problema tão grave na econometria hoje, em teste empírico em macroeconomia, que os modelos hoje não são mais chamados de modelos, os modelos não são modelos testados, são modelos calibrados. Por quê? Porque você calibra algumas variáveis chaves, alguns parâmetros, algumas variáveis exógenas chaves, para que o modelo se adapte aos dados. Quando você faz isso, é exatamente como o seguinte, olha, você encontra o que você quiser. Esta é a essência da crítica do atual economista, do Paul Romer,
atual economista-chefe do Banco Mundial, um artigo devastador, que todo mundo deve ler. Todo mundo deve ler, feito sobre isso. Então, assim, olha, isto é uma impostura, porque os modelos são completamente intestáveis e não são identificáveis econometricamente. Agora, acontece que você define as variáveis para que ele explique os dados. Então, você encontra o que você quiser. Você calibra para encontrar o que você quer. Agora, e, como diz, para continuar com a crítica que o Roma diz, é absolutamente verdade, além do mais, grande parte das hipóteses que você está fazendo sobre essas variáveis, para adaptar o modelo, forçar o modelo a explicar o que você quer dos dados, ficam escondidas debaixo de um bando de equações de matemática que, até para quem entende o modelo, fica difícil de saber onde é que estão as hipóteses, onde elas estão. São absolutamente... não há como. Agora, se é intestável, o problema é seríssimo. Para dar uma ideia, não entrar no problema técnico, eu vou dar uma ideia. Eu fui ao programa da Miriam Leitão falar sobre o livro na semana passada. Ela foi e me fez o seguinte caso. Disse assim, olha, mas o Tom Bini baixou a taxa de juros e a inflação subiu. E depois o Banco Central agora chegou e subiu a taxa de juros e a inflação caiu. O que me impressiona, o que ela está fazendo? Ela está fazendo inferência de causalidade com base... Ela não está usando modelo de econometria. Não, olha, subiu, caiu. Milhares de outras coisas aconteceram simultaneamente. Milhares. A lei do PEC foi aprovada, o Tom Bini foi percebido como estava sendo pressionado politicamente, a política fiscal era Dilma Rousseff e a nova matriz econômica. E aí mudou, completamente diferente. Nós já estávamos com recessão há 2 anos e meio, 14% de desemprego, colapso do investimento, a economia completamente afundada e a inflação lá em cima, fixa, e o juro subindo. Ah, não, ela caiu agora porque o juro subiu. Porque o juro subiu. Aliás, o juro caiu. Quando o Banco Central, o Williams, chegou lá, ele subiu um pouquinho e imediatamente começou a cair. E a inflação caiu. E como é que nós podemos fazer inferência de causalidade? Isso, nós sabemos que nem os modelos econométricos mais sofisticados não podem fazer essa inferência. E nós estamos fazendo sistematicamente. Eu li o editorial do Estado de São Paulo, não vou falar do de hoje, porque de hoje eu vou parar de ler o Estado de São Paulo, depois do editorial que eu li hoje. Mas o editorial do Estado de São Paulo sobre o Banco Central dos últimos 2 dias é uma vergonha, porque ele assume causalidade. Olha, a política do Banco Central derrubou a inflação. Eu não estou dizendo que não foi, não foi. Isso não é passível de ser dito. Perfeito? Se não é passível de ser dito com os instrumentos mais sofisticados de econometria, imagina assim, um olhômetro. Aliás, como no mercado financeiro, nada me irrita mais no mercado financeiro hoje, que tem, com os softwares de dados e de gráficos que tem, todo mundo põe gráficos superpostos. E aí está evidente que subiu aqui a taxa de câmbio, caiu. Você fala, olha, você está brincando. Você não tem noção de estatística e econometria, e dos problemas que estão envolvidos nisso. Isso é... E todo mundo acredita. Mostra, olha, claro como aconteceu isso, e aí subiu. E esse dado está subindo, esse aqui está caindo, então uma coisa está causando a outra. Isso é um non sequitur. Para terminar, minha questão é, hoje, depois de várias décadas como economista, e depois de 2 anos assistindo todos os seminários de doutorado num dos departamentos mais sofisticados de economia, que é o de Colômbia hoje, qualquer aluno que me disser, devo estudar economia, me desculpa, vai estudar psicologia comportamental. Você vai estudar psicologia comportamental e matemática aplicada. Você gosta de vai estudar matemática aplicada. Esquece macroeconomia. Não é à toa que macroeconomia foi esquecida. Ninguém mais quer fazer macroeconomia. Acabou. Por quê? Porque em micro você consegue fazer esse problema é muito menor. Porque você está estudando um problema específico, uma variável que você sabe e outra. Então, você pode usar testes empíricos muito sofisticados e tem coisas muito interessantes. Ninguém mais quer ser macroeconomista. Macroeconomia, hoje, é uma brincadeira. Agora, é uma brincadeira perigosa, porque as pessoas usam essa formalização como uma espécie de legitimidade a opções políticas. E diz, não venha discutir comigo, porque você não entende. E como eu digo, olha... E como nada tem mais capacidade de poder de impostura, de impressionar, do que algum quadro cheio de equações.
Especialmente porque matemática é uma língua simples, é uma língua lógica maravilhosa, simples, mas como quase toda língua, você não consegue aprender se você não aprendeu de criança. Como a maioria das pessoas, infelizmente, no Brasil não aprende de criança, eu acho que todos deviam aprender, não aprenderam, você diz, olha, diante da barreira da matemática, não discute comigo. E quem sabe, fala, não vou trair a classe, perfeito? Nós vamos continuar com a impostura. Vamos continuar falando com a impostura. Este é o ponto, e este é o meu ponto que está no último capítulo do livro. Muito obrigado.